Nessa aula, a gente vai falar de um assunto, assim, ó, muito importante para a prova do Enem, certo? Eu sempre falo pra vocês quando é uma aula super imprescindível, quando é uma aula que cai mais, cai menos, né, aquele assunto. Mas a aula de hoje, realmente, assim, é o início das nossas aulas de Química Orgânica. E agora, né, esse ano, vale ressaltar uma coisa muito importante que é, tá? Ano passado, gente, a prova do Enem caiu um absurdo de Química Orgânica. Foi praticamente metade da prova, tá? Metade das questões de Química no ano passado foram de Química Orgânica. Então, isso é um alerta pra gente, pra dizer assim, é um padrão cair tanta Química Orgânica? A gente pode dizer que é padrão cair bastante Química Orgânica nas questões de Química do Enem. Mas a gente não pode dizer que é um padrão cair tanta Química Orgânica quanto caiu ano passado. Isso, de fato, não é um padrão. Mas o fato é que caiu muita orgânica ano passado. Então, já era um conteúdo super importante. E aí, isso ter acontecido nos chama atenção, nos dá um sinal de alerta do tipo assim, vale a pena a gente realmente, né, se aprofundar nessa parte. Já bate um nervoso que a orgânica chegou. Tem gente que acha que orgânica é melhor do que estequiometria, do que soluções, do que essa parte de cálculo, né? Então, quem tem dificuldade com matemática, acho que é o momento que tá respirando aliviado, do tipo assim, chega de estequiometria, chega de fazer cálculo, meu Deus do céu, não aguento mais mol. Mas quem tem facilidade com matemática, realmente, a orgânica, né? Ela tem muitos termos que a gente tem que aprender a trabalhar. Eu não gosto de falar memorizar, claro que parte do aprendizado é memorizar, sim, conceitos, é uma parte inicial do aprendizado, mas a gente não pode pensar que memorizar algo é aprender, né? Não é porque eu memorizei que eu sei aplicar aquilo que eu memorizei em diferentes contextos. Muitas vezes a gente memoriza algo, um conceito, num contexto específico. E aí, quando a gente muda de contexto, a gente não sabe mais aplicar. Então, a ideia aqui é que a gente vai olhar para a Química Orgânica com um olhar bem como a prova do Enem cobra. Então, vocês vão ver que algumas partes da aula, elas vão ser bem tradicionais, bem conteudistas, mas outras partes eu vou dizer assim, ó, isso aqui não cai bem assim, isso aqui, né, tá? Vamos começar então, eu trouxe aqui até modelos, né, de geometria pra gente conseguir entender esses conceitos um pouco melhor. Vamos então falar de Química Orgânica, começando, né, por falar de carbono. Afinal, a gente vai ver, né, gente, que a base da nossa química orgânica nada mais é do que o carbono. A gente vai ver que os compostos orgânicos, eles são formados, em essência, né, por carbono, certo? E agora, antes da gente, né, falar aqui de cadeia carbônica, de hidrocarboneto, é muito importante a gente entender uma coisa. Tudo bem, né? Química orgânica vai ser a química dos compostos que tem carbono, que possuem cadeias carbônicas. Aí sempre tem alguém para perguntar, professora, então sempre que tiver carbono vai ser um composto orgânico? Não. CO2, por exemplo. É bom porque nessa altura do campeonato a gente já estudou isso, né? Essa é a parte boa. CO2, por exemplo, é um composto orgânico? CO2 não é um composto orgânico e tem carbono. Ácido carbônico, o próprio nome já diz, né? Tanto não é um composto orgânico que é um ácido inorgânico. H2CO3, então tem carbono, não é composto orgânico. Carbonato de cálcio, aquele lá que era o calcário, que era muito usado para corrigir solos que estão com pHs ácidos.
tem carbono e não é composto orgânico. Prof, então como é que eu vou definir, né, isso? Gente, primeiro, quando se definiu pela primeira vez essas duas grandes áreas da química, elas foram definidas a partir de uma ideia de que compostos orgânicos eram compostos produzidos por seres vivos. Eram compostos que existiam, que formavam os seres vivos e só poderiam ser produzidos a partir de seres vivos. Já a inorgânica era tudo que fazia parte do que não era vivo. Então, do solo, a água e seus sais, do ar, né? Porém, galera, lá por 1800 e tanto, eu não lembro a data agora exata, um químico alemão conseguiu pela primeira vez sintetizar um composto orgânico. E o composto orgânico que ele sintetizou foi a ureia. E aí, a partir disso, até então, acreditava-se, né, que compostos orgânicos só podiam ser produzidos por seres vivos. Então, quem é que produz ureia? Nós, né? A gente excreta ureia no nosso xixi, no nosso suor. E ele foi lá no laboratório e, a partir de compostos inorgânicos, ele sintetizou um composto orgânico. E aí, esta teoria, que se chama a teoria do vitalismo, né? Ela caiu por terra, ela não fazia mais sentido, porque o cara foi lá e conseguiu fazer um composto orgânico, né? No laboratório. Então, hoje, né, a definição é que química orgânica é a química que estuda os compostos formados por carbono e suas cadeias carbônicas. Mas assim, ó, é um grupo de compostos que tem características específicas. Então, Cauane, a prof está explicando agora que definição que a gente leva em consideração. Então, química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono e suas cadeias carbônicas. Porém, vejam só, por que a gente fica separando as coisas? A orgânica e inorgânica. Daí na inorgânica tem as funções, daí na orgânica tem as funções. Porque a gente vai agrupando moléculas, substâncias, que têm características semelhantes, certo? Então, além de química orgânica ser a química do carbono e dos compostos formados por cadeias carbônicas, a gente tem que ter características semelhantes. Então, por exemplo, tá? O CO2. O CO2, ele tem carbono. Ele não tem cadeia carbônica, tá? Mas ele tem carbono. Ele não é classificado como um composto orgânico porque ele não tem característica de compostos orgânicos. Porque ele tem característica de óxido. Ele se caracteriza, as características fisicoquímicas dele se assemelham muito às dos óxidos. É por isso que ele é um óxido, certo? Aí a gente passa para o CH4, por exemplo. CH4, que hoje a gente vai estudar ele, que é o metano. O metano, ele tem carbono, ele não tem cadeia carbônica porque ele é formado por apenas um carboninho. Mas ele tem todas as características de composto orgânico, então ele vai ser definido como composto orgânico, certo? Então, pra gente lembrar disso, se a gente souber identificar lá porque assim, se não for composto orgânico, vai ser lá um composto inorgânico, vai ser um ácido, uma base, um sal, um óxido, tá? Se não tiver características de sal, ácido, base e óxido lá, vai ser um composto orgânico e tendo carbono, tá? Agora, ai meu Deus, o Enem vai me perguntar, molécula tal é um composto orgânico ou inorgânico? Nunca, gente. Isso nunca vai ser uma questão do Enem perguntar assim, CO2 é um composto orgânico ou não? Ou assinale a alternativa que só tem compostos orgânicos. Isso nunca vai cair no Enem, tá? Então, a gente vai conseguir, quando for uma questão de química orgânica, a gente com certeza vai conseguir identificar essa questão, certo? Classificação do carbono, porque sim, em essência, a química orgânica é feita de compostos que têm carbono e cadeias carbônicas. Então, na aula de hoje também a gente vai aprender a classificar essas canetas aqui, elas ficam um pouco abertas, delas já não escrevem mais. A gente vai aprender a classificar também as cadeias carbônicas. Deixa eu ver se voltou a escrever. Aqui, ó. Muito bem. As cadeias carbônicas vai ser importante, né? E vamos falar um pouquinho de hidrocarbonetos, que são que é a primeira função orgânica, a função orgânica mais simples. Então, a gente vai falar um pouquinho deles, porque é a partir deles que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, tá? Então, primeiro, o que a gente precisa lembrar sobre o carbono? O carbono, ele é um ametal, lembrando, né, que o carbono,
é um ametal e os compostos orgânicos, né, eles são formados principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui são os elementos que mais tem, mas podem ainda ter fósforo e enxofre, tá? Esses 4 primeiros são os que mais a gente vai encontrar nos compostos orgânicos, mas a gente pode também ter fósforo e enxofre. Então, chomps, observem que todos são ametais, além do carbono, né? Todos os compostos, todos os elementos que fazem parte dos compostos orgânicos, basicamente, são ametais, certo? O carbono, galera, isso aqui é muito, assim, ó, muito importante a gente lembrar. O carbono é tetravalente. Tetravalente significa que o carbono faz 4 ligações. Nos compostos orgânicos, tá? O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Tem como o carbono não fazer 4 ligações? Tem, mas não vai ser nos compostos orgânicos, tá bem? Então, além da gente saber que o carbono faz 4 ligações, é muito importante a gente ter noção de quantas ligações estes aqui, ó, que também aparecem em grande quantidade nos compostos orgânicos, quantos que eles fazem, né? Então, o hidrogênio, por exemplo, sempre vai fazer uma ligação. O oxigênio vai fazer 2 ligações. E o nitrogênio vai fazer 3 ligações. O fósforo e o enxofre eu não vou pôr aqui, porque às vezes eles fazem um monte de ligação, depende do contexto, tá? Mas esses aqui, gente, vocês têm que saber, entendeu? Esses 4 aqui, vocês precisam saber, porque a química orgânica, ela é quase que um Lego, né? Tanto que a gente tem esses materiais aqui, ó, que é tipo um Lego. Do tipo assim, por que que esse branquinho aqui, ele tem que ser o hidrogênio? Por que que ele não pode ser o oxigênio, o nitrogênio ou o carbono? Porque ele só tem uma entradinha, ou seja, ele só faz uma ligação, né? A ideia é essa, então. A gente precisa, né, quando aparece lá aquelas estruturas condensadas com um monte de letras lá, CH3, CH2, isso aqui, e a gente precisa montar a estrutura, a gente não tem uma fórmula secreta pra gente montar a estrutura, mas existe uma regra que a gente tem que montar de um jeito que feche sempre. 4 ligações pro carbono, 1 pro hidrogênio, 2 para cada oxigênio e 3 para cada nitrogênio, certo? E aí, vejam que aqui escrevi um composto orgânico bem simples, tá? Que vocês estão vendo que a gente tem aqui 4 carbonos, todos os 4 carbonos estão fazendo 4 ligações, ó, vamos olhar aqui, vou pintar em vermelho. Vamos olhar aqui esse primeiro carbono, ó. Ele tá fazendo uma ligação com um hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, outra com outro hidrogênio, e ele ainda tem uma ligação com o carboninho do lado, né? Então, vejam, ele fez 4 ligações. E cada hidrogênio, tá? Cada hidrogênio está ligado, está fazendo uma ligação. Esse carbono aqui em vermelho, ele está representado nessa estrutura aqui, porque a gente pode desenhar os compostos carbônicos assim ou assim. Lembrando, né, que em geral o Enem vai desenhar assim. Esse primeiro carbono é este aqui, tá? A gente só desenha aqui as ligações que esse carbono faz com outro carbono. Então, vejam, a única ligação dele que está desenhada é essa aqui, que é com este outro carbono, que seria esta ligação aqui, tá? As dos outros hidrogênios a gente não desenha. Então, quando a gente desenha numa fórmula assim, a gente não está desenhando os hidrogênios que estão ligados em carbonos. Não é que nunca vai ter hidrogênio desenhado, mas os que estão ligados em carbonos não vão estar desenhados. Então, esses hidrogênios aqui, ó, esses 3 hidrogênios aqui, a gente contaria assim, bom, esse carbono tem uma ligação, para ele fechar 4, eu preciso de mais 3 hidrogênios, que são aqueles ali, tá vendo? Aí a gente vai pro próximo carbono. Próximo carbono, que é este aqui. Esse carbono aqui, ele faz uma ligação com esse carbono, que é essa ligação aqui.
Ele faz outra ligação com o outro carbono, que é essa ligação aqui. Lembrando que ele tá aqui, né? E aí a gente olharia para isso aqui, se a gente não tivesse essa fórmula, né? E a gente pensaria, poxa, esse carbono em azul, ele tem duas ligações que aparecem, então ele tem mais 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Para completar as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E assim por diante, gente. É assim que a gente transforma uma fórmula assim nesta fórmula aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque o Enem pode só dar essa fórmula aqui, este desenho aqui, que é a fórmula estrutural em linha, que a gente chama, né? E pedir para vocês qual é a fórmula molecular, né? A fórmula química desse composto. Então, por exemplo, se a gente não visse aqui, né? Desse lado, a gente ia identificando, né? Aqui tem outro carbono, esse carbono fez uma ligação aqui e outra aqui. Quer dizer que ele tem mais 2 hidrogênios para fechar essas 4 ligações, né? E a gente tem mais um carbono aqui na ponta, que só tem uma ligação desenhada. Se ele só tem uma ligação, quer dizer que ele tem mais 3 outras ligações com hidrogênios, certo? Então, sempre para completar as ligações, a gente completa com hidrogênios que não vão estar desenhados. E agora a gente pode descrever a fórmula química, né? 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. C4H10. Essa substância aqui, né? É o butano, que a gente vai ver um pouco mais à frente nessa aula, porque que se chama butano. E ele é o principal componente do gás de cozinha. E aí, né, claro, se a gente tivesse uma fórmula assim direta, muito mais fácil, né? Se viesse assim, porque seria 1, 2, 3, 4 carbonos e a gente contaria 10 hidrogênios, beleza. Agora aqui a gente tem que fazer toda a interpretação para desenhar os hidrogênios. Se tivesse, e descobrir a fórmula química, né? Se tivesse oxigênio, se tivesse nitrogênio, a gente seguiria a mesma ideia de... Se tem oxigênio, cada oxigênio tem que fazer 2 ligações. Se tem nitrogênio, cada nitrogênio tem que fazer 3 ligações. E é sempre assim, tá? Gente, vocês estão falando em decorar. Ninguém vai decorar, tá? Isso aqui não se decora. Ou a gente entende ou a gente não entende. Ou eu sei olhar, no momento que eu aprendi, que é só completar as ligações, a pessoa pode desenhar qualquer molécula que eu vou saber identificar a fórmula química a partir do desenho da estrutura. Ninguém vai decorar nada neste sentido. A gente não chegou na parte de decorar ainda, tá bem? Tem coisas que a gente precisa memorizar. Tem coisas que a gente precisa entender. Isso aqui vocês precisam entender. Se vocês decorarem isso, cair uma coisa diferente disso, vocês não vão mais saber identificar, tá? Então, olha só. Para a gente classificar o carbono, né? Classificação do carbono. A gente tem 4 classificações por carbono. A classificação do carbono vem, né, em relação a quantos carbonos aquele carbono tá ligado. Então, ao número de carbonos ligados. Certo? Por que isso é muito importante? Porque, tá? A gente começa a decorar assim, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. A primeira coisa que vem aí na nossa cabeça é, um carbono quaternário é porque faz 4 ligações. O terciário faz 3. Não. O que a gente precisa lembrar? Que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então, não é isso que faz a gente classificar ele. O que faz a gente classificar o carbono é a quantos carbonos ele está ligado. Então, um carbono primário é aquele carbono que está ligado a 0 ou a 1 carbono. Certo? Um carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. O terciário está ligado a 3 e o quaternário está ligado a 4. Como que eu vejo isso numa estrutura química, tá? E agora começou o terror e pânico, né? Isso aqui é o nanokid. Isso aqui caiu lá em 2013, na prova do Enem, certo? 2013. Vamos lá, né? Então, sim, a hibridização, a gente já vai falar disso. Vamos respirar fundo. Então, olha só, essa era uma questão, nossa, parece horrível, né? O que é esse desenho? Isso é uma molécula orgânica, gente.
Mas ela não era tão difícil assim, tá? Então, eu quero mostrar aqui os 4 tipos de carbono em relação à sua classificação. Então, primeiro eu vou mostrar aqui um carbono ligado a 0 carbonos, o metano, ó. CH4, esse carbono aqui, por exemplo, ó, ele é um carbono primário, porque ele tá ligado a 0 carbonos, beleza? E aí, veio aqui o nanokid. Então, agora, vamos identificar os carbonos. Então, olha só, gente. Geralmente, nas pontinhas, ó, tá? A gente tem carbonos. Geralmente não, a gente tem, né? E geralmente esses carbonos são primários. Então, eu vou desenhar aqui em vermelho o primeiro carbono aqui dessa pontinha, ó. Esse carbono aqui, vamos ver os ligantes dele, tá? Carbono vai estar ligado, aqui tem um carbono também, né? Então, primeiro, a gente está olhando para este carbono aqui, né? Esse carbono está ligado a esse outro carbono em vermelho e é a única ligação que aparece dele. Então, o que mais que está ligado nele para ele completar as 4 ligações? 3 hidrogênios, né? Então, este é um carbono primário. Primário. Por quê? Porque ele está ligado somente a um carbono, tá bem? Agora, vamos pegar aqui um carbono secundário. Olhem só. Gente, quando aparece 3 risquinhos aqui, isso aqui é uma ligação tripla, tá? Isso aqui, a gente poderia pensar que só tem carbono aqui e aqui, mas não. Na tripla, a gente tem carbono aqui, a gente tem carbono aqui, daí na quebrinha, tá? Tudo isso é carbono. É o único jeito, ó, que quando tem tripla que fica retinho e tem carbono ali no meio. Então, aqui também, ó. A gente poderia pensar que só tem carbono aqui e aqui, mas não, a gente tem uma tripla, né? Então, vai ter carbono aqui em cada pontinha da tripla ali também, tá? Vamos pegar um desses carbonos, deixa eu ver qual. Vamos pegar este daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse carbono aqui, vejam só, ele tem quantas ligações aqui, ó? Ele tem uma ligação com o carbono de cima, né? E ele tem 3 ligações com o carbono de baixo. Vocês conseguem identificar que fechamos 4 ligações? Uma aqui, mais 3 aqui, 4. Então, esse carbono não tem hidrogênios nele. Não tem hidrogênios, não precisa de nenhum hidrogênio aí. E, além disso, esse carbono aqui, ele tá ligado a um carbono e a 2 carbonos. Portanto, ele é um carbono secundário. Um carbono secundário, tá? Que não tá ligado a nenhum hidrogênio. Muito bem. E aí, alguém consegue enxergar aí um carbono terciário? Ó, vou catar aqui um carbono terciário. Este daqui, ó, vou pegar um aqui embaixo, ó. Esse carbono. Vejam só, esse carbono, ele tá ligado a esse aqui, com uma ligação, né? Ele tá ligado a esse outro aqui, ó, lembrando que a gente tem carbono em tudo aqui, né? A esse outro aqui, 2 ligações. E ele tá ligado mais a este aqui. Só que aqui ele tem uma dupla, né? Esse carbono já tem 1, 2, 3, 4 ligações, portanto, ele não tem nenhum hidrogênio, lembrando que estamos falando deste carbono. E olha só, ele tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Portanto, ele é um carbono terciário. Eu gosto do nanokid porque ele tem todos os exemplos de carbono, tá? Tainá, tem que lembrar do detalhe. Ó, isso é uma coisa que vocês têm que lembrar da tripla, tá? Então, assim, sabe por que vocês vão lembrar da tripla? Porque imagina isso aqui desenhado, tá? Então, olha só, vamos desenhar aqui. Olha como isso tem que fazer sentido na nossa cabecinha, ó. Carbono aqui, né? Se tivesse só carbono aqui e aqui, o que seria aqui no meio? Entre esses 2 carbonos, teria uma ligação simples ou tripla, afinal? Vocês entendem que não faz sentido? Seria simples ou tripla? O que é isso? Então, é claro que se a gente tem esses 2 carbonos aqui que a gente desenharia e a gente não consegue identificar se tem uma simples ou tripla, quer dizer que tem outros carbonos aqui, tá? Então, não, isso aqui é bem importante. E aí, por último,
Vamos identificar esse carbono aqui. Esse carbono em rosa, ele tá ligado a este carbono com uma ligação, né? E ele tem mais uma ligação com esse carboninho aqui do dedo, com esse carboninho aqui do outro dedo, com esse carboninho aqui. Esse carbono em rosa aqui, ele tá ligado, ó, a 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele tem hidrogênio? Não, porque ele já fechou essas 4 ligações. E este é um carbono quaternário. Essa vez eu vou explicar por que que este carbono é um carbono secundário. Primeiro, com quem que ele está ligado? Ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui, tá? E ele está fazendo uma ligação tripla com esse carbono aqui de baixo. Fechou suas 4 ligações, né? Fechou. Uma com o de cima, mais 3 com o de baixo, 4, certo? Ele não tem nenhum hidrogênio. Tá, beleza. Agora, para eu determinar se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário, a gente tem que ver com quantos carbonos ele está ligado. Esse carbono em azul está ligado com um carbono aqui e com outro carbono aqui, portanto, ele é secundário. Vejam que ser primário, secundário ou terciário não tem relação com o tipo de ligação, se é simples, se é dupla, se é tripla. Não tem relação com o número de ligações, porque o carbono sempre faz 4. Ser primário, secundário, terciário ou quaternário tem relação com quantos carbonos aquele carbono está ligado. Então, este carbono, não importa como ele faz as ligações, ele está ligado a 2 carbonos, por isso ele é secundário, tá? Prof, o que são os olhos ou as orelhas ou o que? É um oxigênio, tá? Então, aqui a gente tem oxigênio. Isso aqui também ajuda a mostrar para vocês, ó, que, como a gente viu, o oxigênio fazia quantas ligações? 2 ligações, né? E as ligações do oxigênio vão estar desenhadas ali, ó. Uma ligação com um carbono aqui e outra com esse aqui, tá vendo? Assim como esse oxigênio, ó, ele faz uma ligação com esse carbono aqui e outra com esse aqui de baixo. Então, as orelhas, os olhos, sei lá o que, são oxigênios, tá? Olho para o carbono e vejo com quantos carbonos aquele carbono tá ligado. Aqui a gente tem exemplo, né, de todos os tipos. Lembrando que não preciso lembrar quantas ligações, né, como que essas ligações ocorrem, se é simples, dupla ou tripla, quantas ligações vai fazer, porque é sempre 4. Me interessa saber a quantos carbonos aquele carbono, tá, está ligado. Isso, ó, então a gente só tem que cuidar. Isso quer dizer que secundário sempre vai ser assim? Não, tá? A gente pode ter um carbono secundário, ó, por exemplo, só para dar mais um exemplo, ó. Esse carbono secundário aqui, ele também é secundário, ó. Mas ele tá ligado, ó. Por que ele é secundário? Porque ele tá ligado a esse carbono e ele tá ligado a esse outro carbono que tá aqui na ponta. Acabou as ligações dele? Não, né? Porque aqui a gente tá enxergando 1, 2 ligações. Isso quer dizer que ele tem mais 2 hidrogênios. Aí completou as 4, né? Mas agora vamos olhar a quantos carbonos este carbono aqui tá ligado. Ah, ele tá ligado a esse carbono aqui e a esse carbono aqui. Só 2 carbonos. Por isso ele também é um carbono secundário, tá? Então, vejam que não interessa, ó, pode ser uma simples, uma tripla, pode ser uma dupla, 2 simples, não interessa. O que interessa é a gente olhar a quantos carbonos ele tá ligado, tá? Boa, então fechou. Agora, isso aqui caiu no Enem, sabe como? Essa questão caiu no Enem perguntando assim, este é o nanokid. Daí a pessoa leu, este é o nanokid, olhou pro nanokid e fez o quê? Pulou a questão, né? Tipo, nanokid, que coisa que é essa? Eu ia falar um palavrão, né? Mas que é isso, entendeu? Tipo assim, porra, Enem, que merda é esta, né? What the fuck? Aí vocês olham e pulam a questão. Mas, gente, não era uma questão tão difícil. A questão perguntava em qual parte do corpo do nanokid estava o carbono quaternário. E aí vocês iam dizer na mão. Era na mão. Perguntava se era no tórax, na cabeça, sei lá o quê. Era na mão, porque só tem carbono quaternário na mão.
Vejam, esse é o do dedinho, mas o da mãozinha, esse aqui, ó, é quaternário também, tá? Então, essa era a pergunta, não era tão absurda assim. Agora, a gente vai falar um pouquinho de geometria e hibridização, então, tá? Geometria e hibridização. Bom, olha só. Quando a gente tá falando do carbono, o carbono tem formas, né, de fazer as suas 4 ligações, certo? Então, o carbono, ele vai sempre fazer 4. Lembrando, né, que a gente sempre vai ter 4 ligações. Quantas ligações vão ser? 4, né? Só que essas 4 ligações podem ocorrer de 3 maneiras diferentes. Aliás, de 4 maneiras diferentes, tá? Mas a gente vai deixar assim. Que maneiras são essas? O carbono pode fazer 4 ligações simples. Eu vou desenhar assim, tá? Porque isso faz mais sentido para a geometria dele. 4 ligações simples. Mas o carbono pode fazer essas 4 ligações simples de outro jeito, que é fazendo assim, ó. Uma dupla e 2 simples. Concordam que ainda temos 4 ligações? 1, 2, 3, 4. É um outro jeito. Porém, o carbono, ele também pode fazer as suas 4 ligações assim, ó, fazendo 2 duplas, tá? Ou uma simples e uma tripla. Esses são os únicos 4 jeitos do carbono fazer as suas 4 ligações. Será que o carbono pode fazer uma... Deixa eu pegar aqui outra cor. Uma quádrupla, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Será que isso existe? Ele ligar, por exemplo, a outro carbono? Isso aqui não existe, tá, gente? É muito... Lembrem que as ligações são formadas por elétrons, né? Cada ligação a gente tem 2 elétrons ali. Lembrando que como a gente tá ali falando de ametais, na química orgânica a gente tem ligações covalentes. Então, cada ligação tem 2 eletronzinhos ali sendo compartilhados. Se a gente colocar 4 ligações, assim, ó, entre 2 átomos, aqui é muita carga negativa junta. Aí fica uma tensão muito grande, uma repulsão muito grande, isso não acontece. Então, isso aqui não existe. As únicas formas são essas aqui. E aí, a partir dessas formas, é que a gente entende a geometria e a hibridização, que também pode ser chamada de hibridação, tá? Tanto faz. Então, deixa eu explicar para vocês. Sempre que eu identificar um carbono e ele fizer 4 ligações simples, tá vendo? Então, essas ligações aqui são 4 ligações simples. Tá? Fez 4 ligações simples. A gente vai dizer que o nome dessas ligações, sempre que for uma ligação simples, ela é sigma. Então, este desenho aqui, meu brinco acabou de cair, muito bem. Peraí, só um segundinho, pessoal. Acho que eu perdi minha tarraxinha, mas enfim. Todas elas são sigma. O que é sigma? É o nome. Ah, prof, por que o teu nome é Flávia? Porque minha mãe quis, então sigma aqui também. É porque alguém decidiu que esse nome ia ser sigma, tá? Então, este símbolo aqui é sigma. Então, vejam que a gente tem 4 ligações sigma. Sempre que for ligação simples, isso aqui não importa se é carbono, se é o quê, tá? Sempre é sigma. Ligação simples é sempre sigma, tá? Quando o carbono faz 4 ligações, essas 4 ligações são simples, a gente diz que todas elas são sigma, e a gente diz que a geometria aqui se chama geometria tetraédrica, certo? Tetraédrica. E a hibridização vai ser sp3. Sempre, tá? Sempre que o carbono fizer 4 ligações simples, a geometria vai ser tetraédrica e a hibridização vai ser sp3. Prof, por que a hibridização é sp3? Gente, eu coloquei aqui na tarefa de casa o link das aulas da plataforma que explicam por que a hibridização é sp3, sp2, sp.
Eu preciso, para o Enem, saber por quê? Não. Eu preciso identificar. Então, vai lá mostrar um carbono e vai perguntar que tipo de geometria tem esse carbono? Que tipo de hibridização tem esse carbono? E como é que eu identifico isso? Eu vou olhar se o meu carbono fizer 4 ligações da forma, né, de fazer 4 ligações simples, aí a minha geometria é tetraédrica e minha hibridização é sp3. E é isso que eu preciso saber. A gente não precisa saber por quê, a gente precisa saber identificar, certo? Como é que fica essa geometria tetraédrica? Fica assim, ó. Isso é uma geometria tetraédrica, tá? O pretinho aqui é o carbono, né? E a gente tem 4 hidrogênios aí. Isso aqui é a molécula de metano, CH4, certo? Tá vendo que o carbono tá fazendo 4 ligações simples? Essas ligações são as ligações sigma, tá? E a gente diz que a hibridização desse carbono é sp3. Vamos pegar ali o nosso nanokid pra gente achar um carbono que tenha essa hibridização pra gente entender como que a gente identifica isso. Olha só. Agora, né, eu poderia pegar esses mesmos do exemplo, ó. Vamos pegar esse aqui vermelhinho. Esse carbono vermelhinho, vocês estão vendo que ele faz 4 ligações simples? Ó, 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, a gente também pode dizer que a geometria dele é tetraédrica. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Tetraédrica. E que a hibridização dele é sp3. Por quê? Porque ele faz 4 ligações simples. Quem mais faz 4 ligações simples, que também vai ter essa geometria? Esse aqui, ó, o quaternário, ó. Ele tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações simples. Ele também vai ser um carbono tetraédrico de geometria sp3. Vejam que ser primário, quaternário, secundário não é o que vai dizer a geometria ou a hibridização. Agora, o tipo de ligação é o que vai me dizer isso. Se as minhas 4 ligações forem sempre simples, a minha geometria sempre vai ser tetraédrica e sempre a hibridização vai ser sp3. Tá? Sempre, sempre, sempre. Agora, se o meu carbono faz as ligações desta forma aqui, ó. Uma dupla e 2 simples. Vocês estão vendo que ainda temos 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, a gente tem, né, uma ligação dupla e 2 simples. Nesse caso aqui, a gente tem, na simples, a gente tem sigma, tá? E na dupla, sempre, 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 uma é sigma e a outra é pi, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter 3 ligações sigma, lembrando que isso é sigma, e uma ligação pi, certo? Nesse caso aqui, gente, a geometria vai ser trigonal plana, trigonal ou trigonal plana, ainda já vi triângulo planar. Pode ser esses 2 nomes, tá? Trigonal plano ou triângulo planar. E a hibridização vai ser sp2, certo? Isso fica mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem um carbono em preto, tá? Ele faz uma ligação simples com esse hidrogêniozinho aqui, outra ligação simples com esse hidrogêniozinho aqui, e uma dupla com o azul, né? Que é o nosso oxigênio aqui no caso, certo? Então, ele fica um triângulo, tá vendo que fica um triângulo? Olha, gente, vou fazer o triângulozinho aqui, ó. Meu Deus do céu, não consigo. Aqui, ó, a gente tem um triângulo, ó. Por isso que isso se chama triângulo planar, porque isso também fica no plano. A gente consegue desenhar de uma forma plana essa geometria. E aí, gente, olha só, como é que eu vou identificar isso, né? Onde que a gente tem um carbono que faz duas simples e uma dupla? Esse verdinho aqui, ó, vocês estão vendo? Esse verdinho aqui, ele é terciário e ele faz, ó, uma simples aqui e uma dupla aqui. Portanto, aqui é a geometria trigonal plana, né?
trigonal ou trigonal plana. E a hibridização é SP2, certo? De novo, vou repetir, o Enem nunca vai perguntar para vocês por que a hibridização é SP3. O Enem vai perguntar qual dos carbonos tem hibridização SP3. E aí, como que vocês identificam isso? Todo carbono que tiver 4 ligações simples vai ser SP3. Como que eu identifico a SP2? Todo carbono que fizer 2 simples e uma dupla vai ser SP2, tá? Então, o Enem vai pedir para vocês identificarem, ele não vai pedir por quê, o que acontece, tá? Por fim, tá? Por fim, a gente pode ter o carbono fazendo as 4 ligações assim, fazendo 2 duplas, como é o caso aqui de cima, né? Ou uma tripla e uma simples, certo? Nesses casos aqui, ó, na dupla, é a mesma ideia aqui. Na dupla aqui era uma sigma e uma pi, né? Aqui também. Uma é sigma, uma é pi. Na outra dupla, uma é sigma e uma é pi. Aqui na simples e na tripla, ó, na simples é sigma sempre, ó. Então, sigma. Na tripla, a gente tem uma sigma e 2 pi. Vejam que em ambos esses casos, né, a gente fica com 2 sigma e 2 pi. Certo? Em ambos os casos. E quando isso acontece, né, a gente tem uma geometria que a gente chama de linear. Linear. E aí, a hibridização é SP. Só aqui, gente, já tem uma dica muito valiosa. Mesmo que vocês olhem para um carbono e não saibam identificar a geometria e a hibridização, se tiver qualquer outro nome diferente disso, não vai ser geometria de carbono. O carbono, ele só pode ter esses 3 tipos de geometria, tá? Assim como hibridização só pode ser esses 3 tipos. Então, se aparecer lá uma hibridização diferente disso, com subnível D, por exemplo, SPD, SP2D, algo assim, ou uma geometria, por exemplo, angular. Angular é uma geometria que existe. O carbono tem geometria angular? Nunca. Não vai ter. Então, quando aparecer qualquer nome diferente disso, falando de carbono, gente, vocês apenas ignorem, cancela, risca aquela, porque não vai ser aquela, tá? Como que o carbono fica na geometria linear? Ó, assim, ó, por exemplo. Aqui a gente tem o CO2, inclusive, que não é um composto orgânico, mas essas geometrias, elas se aplicam ao carbono, num geral, tá? Então, aqui a gente tem o carbono fazendo dupla com esse oxigênio aqui, né? Uma sigma e uma pi, e dupla com esse oxigênio aqui, ó, uma sigma e uma pi. E aí a gente tem, vocês estão vendo que fica em linha? É por isso que se chama linear, porque a gente consegue passar uma linha reta entre os átomos. Aqui a gente não conseguia, né? Como é que eu vou passar uma linha reta que cruze todos os átomos? Não conseguimos. Aqui também não, ó. A gente consegue até passar entre 2, mas entre todos não. Aqui sim. Aqui a gente consegue passar uma linha, né, reta entre todos os átomos, por isso que é linear. E é por isso, agora vocês vão entender o porquê que a tripla se desenha daquele jeito. Olha só, tá vendo que esse carbono aqui, ele faz uma simples e uma tripla? Sempre que o carbono faz uma simples e uma tripla, no caso este, né, eu vou até puxar aqui, porque senão vai ficar 2 setinhas, ele vai ter a geometria linear, e a hibridização dele vai ser SP, certo? E por que tem que desenhar assim? Justamente porque é linear. Numa geometria linear, a gente consegue passar a linha, ó, entre todos os ligantes desse carbono. Eu não posso desenhar assim, ó, a ligação tripla. Porque assim ficaria mais fácil, né? A dupla, sim, ó. A dupla a gente faz essa quebra. Isso aqui está correto, tá? Tanto que aqui, ó, a dupla, ela tem essa quebra, ó. A gente pode desenhar a dupla, quebra aqui, né? Mas a tripla está incorreto desenhar assim. Por quê? Porque a tripla, ela forma uma geometria linear. Então, a gente precisa desenhar retinho, tá? Então, galera, é isso. E outra, posso ter geometria linear hibridização SP3? Não. Isso aqui anda junto, ó. Se a geometria é linear,
a hibridização SP3. SP, aliás, né? Sempre. Se a geometria trigonal plana ou é triângulo planar, a hibridização vai ser SP2. Sempre, tá? Se a geometria tetraédrica, a hibridização vai ser SP3. Então, se tiver uma alternativa que fala lá, geometria tetraédrica com hibridização SP2, tá errado, porque isso nem é possível, tá? Então, as geometrias, elas andam juntinho com a hibridização. Como é que eu identifico a geometria e a hibridização? Olhando para como o carbono faz as suas 4 ligações, tá? Sempre assim. Aí, pessoal, olha só. E agora a gente vai falar um pouco de classificação de cadeia carbônica. Tá bem? Olha só. Então, vamos lá. Agora a gente começa a desenhar um monte de coisa aqui, tá? Pessoal, a cadeia carbônica de uma molécula, a gente pode classificar ela de vários jeitos, certo? São 4 classificações possíveis. A primeira delas é se a nossa cadeia, se a nossa molécula tem uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, certo? Como que eu vejo isso? Bom, se eu tenho um ciclo, é uma cadeia fechada. Então, essas cadeias aqui, ó, essas moléculas aqui, possuem cadeia fechada. Elas formam ciclos. A gente diz que é cadeia fechada ou cíclica, tá? Tanto faz, cíclica porque tem ciclos. Já a gente pode ter uma cadeia que não forma ciclos, né? Que é uma cadeia aberta, que no caso é essa molécula aqui em verde. Ela tem uma cadeia aberta, que a gente vai chamar de acíclica. Acíclica, né? Significa que não é cíclica. Ou alifática, tá? Alifática aqui, vou até pôr um asterisco, porque o correto, né, de alifática é dizer que é uma cadeia que não tem aromaticidade, tá? Mas tudo bem. Vamos usar assim, porque o Enem já usou assim. Cadeia alifática significa uma cadeia aberta ali, tá? Gente, na fechada pode acontecer uma estrutura específica, que é quando a gente tem essas duplas ligações alternadas. Então, quando eu tenho um ciclo, isso aqui aparece muito no Enem, tá? Muito. Quando eu tenho um ciclo aqui, ó, de 6 carboninhos, ó, vamos desenhar os nossos carbonos aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. Pulei um ali, né? A gente tem o que aqui? A gente tem ligações duplas, ó, alternadas com simples. Dupla alternada com simples. Dupla alternada com simples. Nesse caso aqui, a gente tem um anel aromático. A gente fala, né, que quando tem duplas alternadas, a gente tem uma aromaticidade. Essa molécula em específico, a gente chama ela de benzeno. O benzeno aparece muito na prova, ele é um solvente orgânico, super tóxico, muito usado no laboratório. Ele tá presente na gasolina também, tá? E quando a gente tem, então, dupla simples, a gente tem um anel aromático, a gente pode também chamar de anel benzênico, né? Isso aqui pode aparecer assim, né? Ou pode aparecer lá no meio de uma estrutura de uma molécula. E aí, essas duplas alternadas, a gente tem que pensar que isso aqui é formado por elétrons, né? Ó, 2 elétrons em cada ligação dupla, em cada ligação simples. Isso aqui tem uma movimentação, ó. Esses elétrons, eles se movimentam aqui. A gente chama esse processo de ressonância. E por eles se movimentarem, a gente pode desenhar assim, ó, uma bolinha. Então, sempre que tiver uma bolinha desenhada, isso aqui tá dizendo que a gente tem duplas alternadas e que essas duplas, os elétrons ali estão em movimento. Portanto, a gente pode desenhar assim. Meu professor de mestrado, de doutorado, aliás, me disse que isso aqui não existe mais, que a gente não desenha mais assim. Mas eu já vi aparecer no Enem e tá tudo certo, tá?
Não, Débora, isso aqui não é o que aplicaram no rapaz que morreu. O que aplicaram no rapaz que morreu é o fenol, né? O fenol, ele tem um anel aromático, ó. Ele tem um anel benzênico, mas ele tem um OH aqui, certo? Aqui em cima, ó. Tem um OH. Então, esse é o fenol. De fato, ó, o fenol também é uma molécula que tem cadeia fechada, inclusive cadeia aromática, porque também tem um anel benzênico ali, tá? A gente ainda não vai falar se isso aqui é ácido ou não, tá, Ana? Próximas aulas a gente vai falar de caráter ácido-base na orgânica. Isso aqui não é um ácido, mas tem características ácidas, tá bem? Então é isso. Aí, olha só, a gente pode também ter uma cadeia normal ou ramificada. Cadeia normal pode ser chamada também, né, de linear. Normal ou linear. Alguns vestibulares gostam de chamar de linear. Ramificada, gente, é quando a gente tem mais de um caminho de carbono possível. Então, eu vou escrever assim, ó. Mais de um caminho de carbonos. Vou pôr entre aspas, tá? Olha só. Por que essa primeira é normal ou linear? Porque vamos pegar aqui e tentar fazer um caminho aqui por essas linhas, tá? Eu comecei aqui, né? Eu só posso vir pra cá e pra cá. Vocês estão vendo que só tem um caminho possível? Beleza, então isso aqui é uma cadeia normal. Por que essa outra aqui do exemplo é ramificada? Olha só. Porque se eu pegar uma extremidade, sempre começo por uma extremidade, né? Eu posso vir aqui e descer. Mas eu posso vir aqui e subir, né? Eu tenho mais de um caminho com carbono possível. Então, isso aqui é uma molécula ramificada. Aí, a gente define um dos caminhos, né? Sempre o caminho com mais número de carbonos vai ser a nossa cadeia principal. Então, a gente poderia dizer que isso aqui é a nossa cadeia principal. E que aqui em cima, né, em azul, vou fazer, é a ramificação. Observação, a cadeia principal é sempre o caminho com maior número de carbonos. Isso aqui, gente, por que eu tô passando rápido? Porque isso aqui não é muito importante pro Enem, tá? Ficar identificando cadeia principal e tal. Isso aqui não é muito importante. O Enem vai perguntar pra vocês uma coisa assim, ó. Bom, depois a gente vai fazer questões, vocês vão ver como é que isso cai no Enem, tá? Porque, de novo, né? O Enem não é a prova da escola. O Enem não vai trazer uma molécula lá e fazer vocês... Qual é a classificação dessa molécula? O Enem não faz isso, gente. O Enem vai trazer algumas características da cadeia. Ele vai falar assim, uma molécula insaturada. Aí vocês têm que saber que tem duplas entre carbonos, que a gente já vai ver. Então, sei lá, uma molécula ramificada. Então, vocês têm que identificar que tem mais de um caminho de carbono, tá? O Enem não vai trazer lá uma molécula e pedir e dizer assim, qual é a classificação deste composto? Não é assim que cai, tá? Então, continuando. Aqui. Cadeia saturada ou insaturada. A gente tem uma cadeia insaturada quando a gente tem uma dupla ou uma tripla. Só que essa dupla e essa tripla precisam ser entre carbonos. Entre carbonos, ok? Olha só, cadeia saturada. Então, essa primeira aqui, ó, uma cadeia saturada. A gente só tem ligação simples, ó, entre os carbonos. Lembrando que se tiver uma dupla, ela vai estar desenhada. Cadeia saturada ou insaturada? Cadeia insaturada, porque aqui, ó, tem uma tripla entre carbonos. Inclusive, isso aqui está desenhado corretamente? Não, né? Lembra como que a gente desenharia isso aqui? Ó, a gente desenharia assim, ó. Meu Deus, isso aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá?
eu vou desenhar assim, esses primeiros 2 carbonos aqui, né? Ó, pá, pá. Daí aqui, eu ia fazer uma coisa assim, ó. Vou ter que fazer uma coisa assim, ó. Colocar a tripla aqui, né? Daí eu vou desenhar esse carbono aqui, aqui. Esse carbono aqui, aqui. E esse carbono aqui, aqui. Daí eu continuo desenhando, né? Aqui, pá, pá. Daí eu termino os carbonos, ó. Isso seria o jeito certo de eu desenhar essa molécula, tá? Vou desenhar ela aqui, ó. Em preto, para vocês enxergarem melhor. Esse seria o desenho dessa molécula, tá? O correto, né? Isso é o correto, isso é o incorreto. De qualquer forma, no momento que eu identifico, né, que tem aqui uma tripla entre carbonos, eu vou dizer que é uma cadeia, uma molécula insaturada. Perfeito? E por fim, homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea não tem heteroátomo e uma cadeia heterogênea tem, né, possui heteroátomo. O que é um heteroátomo? Geralmente um oxigênio ou nitrogênio entre carbonos. Esses heteroátomos, eles precisam ser entre carbonos, senão não é uma cadeia heterogênea. Então, eu trouxe aqui um exemplo, olha só. Por que isso aqui é uma cadeia heterogênea, ó? Tô circulando em rosa. Por quê? Vamos fazer aqui o nosso caminho de carbonos, ó. Pá, pá. Daí a gente chega aqui esse carbono, no meio desse carbono e deste, ó, tem um oxigênio. Tá vendo? Aqui é um heteroátomo, por isso é uma cadeia heterogênea. Agora, vamos pegar essa molécula aqui. Por que ela é homogênea? Olha só. Onde é que estão meus carbonos? Fazendo o meu caminho aqui, ó. Pá, 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 de carbonos. Aqui tá o meu caminho de carbonos. Tem algum heteroátomo aqui no meio? Ah, mas tem esse nitrogênio. Mas ele não está entre carbonos. Ele tá ligado em um carbono e em um hidrogênio. Por isso que isso não configura uma cadeia heterogênea. Isso configura uma cadeia homogênea. E claro, né, gente? Se tiver só, assim, ó, só carbono, então, né, com certeza é homogêneo, tá? Tá, vamos pegar aqui, vamos fingir que é o colégio, né? Como é que vai cair no colégio? Lá na escola, como é que aparecia isso lá na escola? Aparecia da seguinte forma, né? Vamos lá. Aparecia da seguinte forma. Coloquei aqui um exemplo dessa molécula. Lá na escola, a prof dava para vocês essa molécula e perguntava qual é a classificação da cadeia carbônica. E vocês iam lá e escreviam. A gente tem 4 classificações, né? Então, a primeira delas, gente, se é aberta ou fechada, né? Se acíclica ou cíclica. Vocês estão vendo algum ciclo aqui nessa molécula? Não, né? Então, a gente vai dizer que isso aqui é uma cadeia aberta. Alguém pode já ter ouvido falar de cadeia mista, né? Ah, porque tem uma parte cíclica e uma parte aberta. Gente, nunca apareceu no Enem cadeia mista. Nunca apareceu, então nem vamos falar disso. Agora, segunda pergunta, né? Segunda classificação, é se ela é normal ou ramificada. Normal ou ramificada. Vamos lá. Então, ramificada é a que tem mais de um caminho de carbonos. Olha só. Vamos lá, então. Vamos pegar uma extremidade e começar o nosso caminho. Aqui, carbono, 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 carbono. Aí tem um oxigênio, mas lá do outro lado tem carbono, tem carbono. Esse é um caminho possível, né? Qual seria o segundo caminho possível? Aqui, 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 aqui. Aqui não é um caminho possível, porque tem carbono aqui em cima? Não, né? Então, é caminhos de carbono. Caminho de carbono a gente só tem um, pessoal, que é este aqui, ó. Este é o único caminho de carbonos possível. Então, isso aqui não é uma ramificação, tá? Então, é uma cadeia normal, linear.
E já anota ali. Eu coloquei isso aqui justamente porque eu sei que vocês confundem isso. Isso não é ramificação. Muito bem. Por que que isso não é uma ramificação? Porque para ser ramificação aqui tem que ter um carbono. Isso aqui, se tivesse isso aqui, assim, isso seria uma ramificação. Por quê? Porque aqui tem um carbono. Isso aqui não. Então, vamos partir do princípio que não tinha isso aqui, né? Então, uma cadeia normal linear. Beleza? Quem tinha escrito ali ramificada conseguiu entender por que que não é ramificada? Né? Porque não é uma ramificação. Beleza. Agora, ela é saturada ou insaturada? Para ser insaturada, a gente tem que ter duplas entre carbonos ou triplas entre carbonos. Então, a gente olha para o composto e a gente observa que aqui tem uma ligação dupla, né? Essa ligação dupla, ela está ocorrendo entre um carbono e um oxigênio. Então, isso aqui é uma cadeia saturada. Por quê, gente? A dupla não é ter, ó, a definição não é ter ligação dupla. A definição é que a ligação dupla seja entre carbonos, ou a tripla entre carbonos, certo? Então, eu coloco essa molécula justamente porque eu sei que ela traz, né, os erros de vocês. Então, assim, a gente começa a olhar, tá? Nem todas as do Enem vai ter esses pega-ratão, mas eu tô fazendo aqui pra gente tirar essas dúvidas. Então, isso aqui não é, né, não configura cadeia insaturada. De certa forma, isso é uma insaturação, né? Porque é uma ligação dupla, mas a molécula não tem cadeia. A gente está classificando a cadeia carbônica e não a molécula. Isso aqui não configura uma cadeia insaturada, porque a dupla não tá na cadeia. Vejam que a gente circulou ali a cadeia, né? A dupla tá para fora da cadeia, tá? E, por fim, é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Por que que ela é heterogênea? Não é por causa desse oxigênio que tá para fora aqui. Ela é heterogênea por causa desse oxigênio que tá aqui, que tá no meio, ó, de 2 carbonos. Então, heterogênea por causa deste heteroátomo, certo? E assim a gente classificou a nossa molécula. Bem, isso cai no Enem assim? O Enem vai trazer uma molécula e dizer assinale a alternativa que tem a classificação dessa molécula. Não, quem faz isso é vestibular. Né? Então, olha só. Olha como isso cai no Enem. Vamos lá. A qualidade dos óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Olha aí, quanto maior o grau de insaturação da minha molécula, falou em saturação, a gente já pensa dupla entre carbono, tripla entre carbonos, certo? Maior é o índice de iodo e melhor é a qualidade do óleo, tá? E aí, ó, claro, o Enem nos dá aí algumas moléculas de óleo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ácido palmítico, o ácido esteárico, piriri, pororó, vocês estudam isso aqui em ácidos graxos. São ácidos graxos. Vocês estudam isso quando estudam lipídios, certo? Lá na biologia. E aí, trouxe aqui o ácido palmítico, o ácido oleico, o ácido esteárico, piriri, pororó. E daí, dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam a melhor qualidade. Gente, aqui tá dito. Quanto maior é o grau de insaturação, melhor é a qualidade. Qual que tem a melhor qualidade? O que tem mais ligação dupla. Então, olha só. Primeiro, isso aqui apresenta cadeia saturada. Isso aqui não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. Essa daqui é entre carbono e oxigênio. Isso aqui não é uma insaturação. Essa daqui também, saturada.
Óleos saturados, gorduras saturadas, para alguém que tinha perguntado, ó. Ácido palmítico e ácido esteárico são gorduras saturadas, porque só tem ligações duplas entre carbonos. Aí a gente chega aqui, ó, ácido oleico. Aqui a gente tem uma dupla entre carbono, ó, né? Pode ser esse. Vamos olhar para cá. Aqui a gente tem duas duplas, ó, entre carbonos. Opa, esse aqui já é melhor, né? Por que que é melhor? Porque quanto maior o grau de insaturação, ou seja, quanto mais insaturação, melhor é a qualidade. Esse aqui já é melhor que esse. E aí, olhem aqui, esse último, o ácido linolênico, ele tem 3 ligações duplas. Tá vendo? Então, esse aqui é o mais top de todos, é o que tem melhor qualidade, e esse aqui é em segundo lugar, então, o linolênico e o linoleico. Letra B. Vocês estão vendo? O Enem não vai pedir para vocês classificarem em cadeia, o Enem vai trazer algumas dessas classificações e ver se vocês sabem identificar ali o que que é, né? O que que é mais insaturado, menos insaturado nesse caso. Quanto mais ligação dupla entre carbonos, mais ligação tripla entre carbono, mais insaturado é. Por que que se classifica assim? Assim como? Não sei se eu entendi. Por que que quanto maior a insaturação, maior a qualidade? Porque, assim, gorduras insaturadas, elas são melhores para o nosso organismo, tá? Do que gorduras saturadas. Se o meu óleo ele é mais insaturado, ele vai ficar menos viscoso, ele vai ser mais líquido e ele vai ter, ele vai ser melhor em termos de ser saudável. Gordura saturada, gente, tá muito associada a vários problemas de coração, principalmente doenças cardiovasculares. Então, né, quanto menos gordura saturada eu tiver num óleo, melhor vai ser o óleo. Pensando por esse lado, se quanto menos gordura saturada eu tiver, melhor o óleo, quanto mais insaturado, melhor, tá? Então, essa é a ideia. Agora, o porquê, o que que faz lá no nosso organismo, teria que ver com o prof de biologia. Agora, vamos falar um pouquinho de hidrocarbonetos. Talvez a gente não consiga terminar, né? A gente tá aqui numa loucura. Loucura! Bom, vamos lá. Hidrocarbonetos aqui. Então, essência da química orgânica. Exatamente, Débora. Então, assim, ó. Gordura insaturada é melhor do que saturada e a pior de todas é a trans, que foi proibida no Brasil, gente. Hoje, no Brasil, a gente tem uma lei, a partir de 2023, nenhum alimento mais pode ter gordura trans, porque é a gordura pior que existe, tá? A pior gordura que podemos ter. E meu brinco agora caiu novamente, só que dessa vez eu perdi ele. Bom, depois eu acho. É a pior gordura e não pode ter em alimentos, tá? Apesar de que ainda tem alimentos. Por quê? Porque não fiscalizam, né? Mas é isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de hidrocarbonetos, que são a essência da nossa química orgânica. De fato, são a essência, tá? Por quê, pessoal? Olha só. Hidrocarboneto, como o próprio nome já diz, né? É formado por carbono apenas, né? E hidrogênio. Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, na essência, né, compostos orgânicos são formados por carbono e hidrogênio, tá? Em maior quantidade. Se tiver, de fato, só carbono e hidrogênio, vai ser um hidrocarboneto. Aí a gente tem uma nomenclatura básica, gente, porque sim, vocês não precisam ficar aprendendo nomenclatura de forma aprofundada, porque não é a prova da escola, o Enem não vai colocar lá uma molécula bizarra e pedir para vocês qual que é o nome daquela molécula. Tá? A gente precisa pegar alguns raciocínios, algumas teorias da nomenclatura para ir bem na prova. A gente não precisa se aprofundar muito, porque cai quase nada de nomenclatura, tá? Então, a básica a gente precisa. Básico, o que que é básico? Básico é olhar para um nome lá na orgânica e se tiver escrito MET, significa que tem 1 carbono. ET, 2. Prop, 3, but, 4, pente, 5. E a partir do pente, né, a gente
tem aquela nomenclatura mais usual. Hexacampeão vem de 6 vezes, né? Hepta vem de 7. E assim por diante. Octa, né? 8. Então, assim por diante, tá? Qual que é a diferença? A diferença é esses 4 primeiros. Que é match, et, prop e boot. Isso aqui tem que saber, certo? Então, precisamos saber disso. E aí, galera, por que isso é importante? Porque, por exemplo, se vocês lembrarem lá, né, do início da nossa aula, lá no início, cadê minha folha de início? Perdi ela? Não, tá aqui do lado. Eu falei pra vocês que isso aqui se chamava butano. Agora vocês entendem por que é butano. Porque tem 4 carbonos, tá vendo? E a nomenclatura but vem de 4 carbonos. Isso aqui não tem muito o que explicar, isso aqui tem que memorizar, tá? Memorizar. Apareceu esses nomes, vocês relacionam com essas quantidades de carbono. Aqui também, em relação às ligações entre carbonos, tá? Lembrando, entre carbonos. Se a gente tiver um infixo, a gente diz, né? Lá no meio da molécula, um an, significa que aquela substância só tem ligações simples entre carbonos. Se tiver um en, quer dizer que tem uma dupla entre carbonos. Se tiver um in, quer dizer que tem uma tripla entre carbonos. Eu nunca vi cair com in, tá? Nomenclatura in no Enem, mas aqui a gente tem que se ligar. Por exemplo, tá? Olha só. Ai, perdi aqui minhas folhas, meu Deus do céu, isso aqui tá uma loucura. Deixa eu achar aqui. Tá. Essa molécula aqui, ó, ela é um alcano, tá? Quando a gente tem um hidrocarboneto que só tem ligações simples, a gente chama de alcano. Também nunca apareceu ter que classificar isso no Enem, mas enfim. Esse aqui, ó, é o but. Por que é but? Porque tem 4 carbonos. An, por quê? Só tem, então, but, porque tem 4 carbonos. O an é porque só tem ligações simples. E o, butano, porque é um nome final de hidrocarbonetos. Então, este é o butano, tá? Agora, a gente tem lá na orgânica alguns compostos que só tem carbono e hidrogênio, né? Então, vejam, a gente tá vendo somente compostos que tem carbono e hidrogênio. Alcano é quando só tem ligações simples entre os carbonos. Agora, alceno é quando a gente tem uma ou mais duplas. Só que a gente só pode ter duplas. Olha só o nome desse aqui. Esse aqui também é but. But, tá? Por que é but? Porque também tem 4 carbonos. Só que, ao invés de an, a gente vai ter um en aqui. Buteno, né? O, porque é o final de hidrocarbonetos. But, porque tem 4 carbonos. E o en, porque a gente tem uma dupla. Esse é o buteno. Inclusive, gente, olha só. Sempre que a gente tiver uma dupla ou uma tripla, a gente começa a dar número, né, para os carbonos da nossa molécula pelo lado da dupla. Então, aqui a gente tem 1 carbono, né, 2, vejam, comecei pelo lado mais próximo da dupla, 3, 4, certo? No caso, a nossa ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu tenho que dizer onde está essa dupla, né? Então, esse en aqui, eu vou colocar um 1 aqui, para dizer que essa dupla ligação está no carbono 1, entre o carbono 1 e o 2. Eu sempre numero com o menor deles. Por que eu tenho que numerar isso? Imagina se vocês tivessem essa molécula aqui. Ela também é o but, né? Também é buteno. Só que elas são diferentes, né? Essa aqui, eu numero 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, a nossa dupla tem entre o carbono 2 e o 3, por isso que esse é o 2-buteno. Lembrando, eu sempre vou numerar a dupla com o menor número ali do carbono que ela tá ligada, certo?
eu não vou precisar dar nome para compostos, mas eu preciso olhar num nome. Se o Enem trouxer esse nome, eu tenho que saber que but é porque tem 4 carbonos, que o en aí vem de uma ligação dupla. Isso aqui já me dá uma ideia que essa molécula é uma molécula insaturada. E os alcinos aí, gente? Os alcinos, a gente vai passar rápido porque nunca vi cair no Enem, tá? Eles têm ligações triplas. Esse aqui seria o 1-butino, tá? Butino, but, porque tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. E o in, porque tem a ligação tripla ali entre o carbono 1 e 2, tá? E por fim, os aromáticos. Esse aqui que o Enem adora, né? Aromáticos. Aromáticos são compostos que têm duplas alternadas, tá? Duplas alternadas. Que é quando a gente tem, como eu mostrei lá no início da aula, né? Na cadeia aromática, a gente tem uma ligação dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla e uma simples, certo? Então, aí a gente tem um composto aromático, a gente vai chamar assim, né, de aromático ou anel benzênico. Nesse caso, é o próprio benzeno. Vejam só como isso aparece. Apareceu no Enem de 2022, né, essas classificações. Para vocês verem como não tem muita questão de nomenclatura. Essa última parte de nomenclatura, gente, a Nath vai aprofundar isso mais com vocês, tá? Eu não acho que é algo que vocês têm que se preocupar com a prova, porque é muito difícil cair uma questão de nomenclatura. Então, quem tá no bote ali, né, Thiago? Essa parte aí não é importante. A parte inicial é super importante. Essa parte de nomenclatura é mais para vocês olharem para o nome e conseguirem ter uma noção de quantos carbonos tem ali, ter uma noção de se ali tem uma ligação dupla, uma simples ou uma tripla, com esse an, en e in, tá? Como que a gente pega isso? Nossa, prof, não tô entendendo nada. Eu vou assistir os módulos que estão na tarefa de casa, tá? Isso aqui é muito importante, porque essa aula, assim, o ideal para essa aula é vocês terem assistido essas aulas aqui antes. Então, assistir essas aulas aqui, aí eu vim pra aula da Prof. Flávia. Isso é o ideal. Então, eu não tô entendendo nada. O que eu vou fazer? Eu vou assistir essas aulas aqui e depois eu vou assistir essa aula de novo. Por quê? Porque é importante pra prova. De novo, a parte de nomenclatura, a gente poderia ter uma aula inteira somente de nomenclatura. É útil pro Enem? Não, né? Então, vocês iam estar decorando, memorizando um monte de coisa que talvez possa, quem sabe, aparecer numa questão. Certo? Então, eu não me preocuparia tanto, mas a Nath vai dar uma aprofundadinha aí em nomenclatura com vocês, tá? Inclusive, a gente vai trazer essa ideia de MET, ET, PROP, BUT, lembrem disso, né? Memorizem isso, porque isso vai ser importante. A gente vai falar disso também nas próximas aulas, tá? Do MET, ET, PROP e BUT, tá? E por fim, olha como isso cai na prova. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco, pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado na história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos era porque eles tinham um odor agradável e eles foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros. O que está dizendo aqui? Que no início chamava composto aromático porque tinha um cheiro. Depois eles descobriram que, na verdade, né, nem todos os compostos aromáticos, tudo bem, eles tinham o anel aromático, mas eles não significava que eles tinham um cheiro, tá? Qual a característica estrutural dessa família de compostos, né? Então, a característica estrutural dessa família de compostos, que é os compostos aromáticos, é o que, gente? É o fato delas terem um anel aromático. Tá escrito anel aromático aqui? Não, senão seria muito fácil. A gente chama o anel aromático também de anel benzênico, afinal, o benzeno, né?
tem essa estrutura aqui. Vejam que todos eles têm anéis aromáticos, né, em suas moléculas. E aí, essa era a resposta. Essa daqui, ai, nossa, que questão fácil, essa é para não zerar, essa é para não sei o quê. Gente, essa questão aqui foi a questão que mais valeu nota para vocês. Vocês têm que pensar assim, poxa, uma questão é fácil, eu não posso errar, tá? Porque ela contribui muito para minha nota. É ela que vai chutar a minha nota lá para cima. E se por acaso eu errasse essa questão aqui, a minha nota ia lá para baixo, tá? Por quê? Porque o Enem prioriza as questões fáceis. Ele vai dar uma nota maior para vocês se vocês tiverem uma coerência de acertos, e ter coerência é acertar as questões fáceis. Como às vezes a gente também, meu Deus, que aula difícil, não tô entendendo nada. Era tão difícil? Não, né? Dava para acertar. Então vocês erraram, talvez, né? Quem errou não vai mais errar. Então se cair de novo, não vai mais errar. Combinado?